Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Será que vocês estão me vendo também aí? Eu tô aparecendo aí na filmagem do drone. Essas filmagens foram feitas hoje mesmo, agora há pouco, tá? A gente acabei de chegar de lá. Já tô colocando aqui pra vocês. Foram filmadas hoje à tarde essas imagens aí. Vocês estão vendo aí é a praia de Ipanema, já perto do Arpoador, né? O Arpoador é essa pedra que tá vendo que tá aí no fundo. Eu não sei se o som e a imagem estão sincronizados, mas então, essa pedra aí no fundo é que o pessoal chama de arpoador aqui no Rio. E hoje a gente fez esse passeio por lá. Vocês podem ver, né? A praia tá cheia, tem muita gente, mas não tá lotada, tá, gente? Assim, é aquele negócio, o jornalista, quando ele quer mostrar a praia lotada, ele tira a foto mais de baixo, de um ângulo mais baixo, aí dá aquela impressão que a praia tá super lotada. A praia tá cheia, tem muita gente na praia. Mas não tá assim, lotada, como normalmente é. Deixa eu passar aqui para outra filmagem. Ok. Aí eu vou com o drone até a Praia do Diabo, que é uma prainha meio escondida que tem ali entre Ipanema e Copacabana. Lugar muito bacana isso daí. Esse é um lugar muito chique isso. Esse trechinho aí entre Copacabana e Ipanema. Bom, pessoal, para quem está caindo de paraquedas aqui, esse é o Diários da Quarentena. O nosso passeio diário que eu faço pelo Rio de Janeiro desde o dia 2 de abril. Então todo dia eu faço questão de sair, só mesmo para não obedecer às ordens idiotas de parasitas políticos. Então hoje eu resolvi fazer um passeio de drone, aproveitar o feriadão, as praias estão cheias, então vou fazer uma filmagem de drone em várias praias, em vários lugares aqui do Rio. E enquanto isso a gente bate o nosso papo libertário aqui, né? Só para deixar claro, a filmagem foi feita mais cedo, mas o áudio é de agora, tá? O áudio agora é... eu tô falando aqui nesse momento com vocês. Então é isso daí. De papos libertários que a gente tem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, não precisa nem ser superchat, só fazer pergunta aí. Felipe Lage está perguntando se o drone está de máscara. Tá sim, de acordo com a recomendação da OMS, ele está usando 3 máscaras. Pode ter certeza. Bom, dos papos libertários que a gente tem hoje, o primeiro que eu queria falar com vocês foi a jogada do Trump, que eu achei muito bacana, né? Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, lá em Trumpilândia, o pessoal está falando muito em fazer votação pelos correios. Isso não é uma coisa incomum lá, tá? O pessoal lá já faz normalmente votação pelo correio. Não é uma coisa errada isso. Assim, eu acho que é bem possível de fazer fraude, tá? Muito provável ter fraude nisso daí. Mas é uma coisa que eles fazem com certa frequência por lá. Então qual foi a ideia? O Trump já estava falando desde o início que esse negócio de voto... Aí com esse negócio do corona, o pessoal da oposição, os democratas, estão querendo fazer votação que eles chamam por e-mail, né, por meio, pelo correio comum, em massa. Ou seja, eles querem que todo mundo vote pelo e-mail, não vote presencialmente na urna. O Trump alertou que esse troço estava errado, que as Ilhas Cagarras ali, ó. Ilha Cagarra, muito bacana, muito bonita. Então, o Trump falou que esse negócio está errado, que isso pode ter muita fraude, coisa e tal. O pessoal, não, que não tem indício de fraude, que não tem fraude, não sei o que lá. Beleza, o que o Trump fez? Ele está falando isso há um tempão já. Os democratas, não, tem que votar pelo correio mesmo, não tem nada de fraude não, e coisa e tal. E o Trump falando, olha, pode ter fraude esse troço. Tá vendo quando o ângulo abaixa, como é que parece que a praia fica mais cheia? Os caras sabem esse truque. Quanto mais no ângulo do chão eles tiram a foto, mais cheia fica. Mas a praia tá cheia mesmo, tá? Isso aí, assim, é que o drone do alto realmente dá a impressão que ela tá mais vazia. Ilhas Cagarras, que bacana. E aquela lá no finalzinho sozinha, Ilha Rasa. Bom, então, como eu tava falando, o que o Trump fez? Repara um negócio nessa imagem que tá passando aí. Você tá vendo que tô eu e meu filho, o Alexei, a gente tá ali na sombra do poste para não ficar no sol.
E do lado da gente tem um cara da Rede TV filmando também. O cara da Rede TV tava ali fazendo filmagem. Vai ter nego falando em algum jornal hoje. Oh, a praia tava lotada, não sei o que é lá, chorando pra caramba. Enfim, o que o Trump fez? Ele fez um discurso recentemente lá em que ele falou assim: olha, vocês republicanos, quando forem votar, façam o seguinte, votem pelo e-mail, mas ao mesmo tempo vão na zona eleitoral e vota pessoalmente também para garantir que o voto foi computado. Porque afinal, tá vendo o cara com a câmera do meu lado ali, do lado meu e do meu filho? Pois é. Afinal, se o sistema de voto por e-mail é seguro, o sistema de voto por correio é seguro, não tem problema, né? Aí o pessoal democrata ficou maluco, né? Não, caramba, ele tá sugerindo que faça fraude, não sei o que lá. Ué, mas não foram vocês que falaram que não tinha fraude em voto pelo correio? Eu não falei nada, eu falei só pra... Se não tem fraude, não tem problema. A pessoa vai votar pelo correio. Quando for votar lá pessoalmente na urna, não vai poder votar, né? Ou então vai descartar o voto do e-mail, o voto do correio dela, né? Ou seja, com uma brincadeira só, o Trump provou o ponto dele, que sim, pode ter fraude por e-mail, em eleição por e-mail. É evidente que pode ter. Não acredito que isso vá mudar muita coisa. No final das contas, vai acabar... Deixa eu passar para o próximo aqui. Esse aí agora é na Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? A gente foi ali no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Fizemos umas voltinhas de drone por ali também. Olha o Corcovado ali, dá pra ver o Corcovado lá no fundo dessa imagem. Bom, então, ou seja, ele com uma brincadeira, ele acabou fazendo a imprensa demonstrar que ele estava correto. Ou seja, ele falou que podia ter fraude, e realmente o nego está falando, não, mas você está falando que ter fraude. Gente, se não tem fraude, então se a pessoa fizer isso, votar pelos correios e depois ir lá pessoalmente e votar de novo, não vai ter problema, né? Ele sabe que tem problema. Ele sabe que pode ter esse tipo de fraude. Por isso que poucos países usam voto por e-mail, né? Os Estados Unidos é um dos poucos que usa. Em tese, ele usa isso de forma preventiva. Tipo assim, você avisa que você não vai poder votar naquele dia, não vai poder votar presencialmente. Então, eles tiram o seu nome da zona de votação. Então, se você for tentar chegar lá e votar pessoalmente, você não vai conseguir. E aí eles te mandam uma cartinha que você pode votar pelo e-mail, né? Eu já expliquei para vocês como é que funciona. São, na verdade, 2 envelopes. Você preenche o seu voto no envelope de dentro, que não tem nenhuma identificação. Aí você bota esse envelope de dentro no envelope de fora, que aí você bota todos os seus dados. E aí manda esse envelope pelos correios para a zona eleitoral, lá para o lugar que vai fazer a apuração dos votos. Os caras lá vão checar se aqueles dados todos estão corretos, vão rasgar o envelope de fora e botar o envelope de dentro numa urna, de forma que aí eles conseguem manter o sigilo do voto, né? No final das contas, você não consegue saber em quem a pessoa votou, porque o envelope de dentro não tem nenhuma identificação da pessoa. Então, mas é lógico que isso daí os democratas estão fazendo isso, porque eles sabem que que a chance deles era menor, né? O pessoal republicano é tipicamente o pessoal que está cagando para essa pandemia. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? O pessoal mais bolsonarista, mais libertário, tá cagando pra essa coisa de quarentena, de lockdown, não sei o que lá. O pessoal de esquerda, o pessoal socialista, por outro lado, tá levando isso super a sério. O resultado disso numa eleição é que o pessoal socialista não vai votar e dá mais chance para candidatos do outro lado, é o que eles não querem. Por isso que os democratas querem fazer o tal voto por correio universal. Todo mundo votaria por correio, né? Então é isso daí, deixa eu ver o que tem de pergunta mais aqui. Eu vi umas perguntas passando aqui, vamos ver. Matheus Holanda perguntando, por onde anda o Auschwitzel? Ó, cara, já foi confirmado pelo STJ o afastamento dele. Parece que ele continua ali no Palácio Laranjeiras, naquele lugar que eu já mostrei pra vocês ali. A residência oficial do governador do Rio, por esse período de 180 dias, ou até ele sofreu impeachment, tá? Porque agora está em votação impeachment também na Câmara dos Deputados aqui do Rio, daqui a pouco ele cai, não tem esse papo não. Então, por algum tempo ele ainda está ali no Palácio do Laranjeiras, mas já deve estar arrumando as malas dele para sair.
Ele ainda tem esperança no STF, mas eu já expliquei para vocês que o STF não vai salvar o cara. Não vai salvar por 2 motivos. Primeiro, porque não gosta do sujeito. O pessoal do STF claramente está advogando a favor de esquerdista. O cara não é esquerdista, então o STF não vai querer manchar o nome deles para salvar o cara. Mas esse nem é o principal motivo. O principal motivo é que o STF tem a expectativa de fazer a mesma coisa com o Bulbasauro em algum momento. Eles querem, em algum momento, fazer uma acusação grave contra Bulbasauro e daí afastar ele do poder. Eles têm ideia de fazer isso, é óbvio que eles têm. Então, eles não podem agora virar e falar: ah, mas o afastamento do Witzel foi injusto porque não pode. E depois fazer o mesmo afastamento com o Bulbasauro. Então por isso que eles não vão fazer isso. Eles vão dizer que o afastamento do Witzel tá beleza, eles estão cagando pro Witzel no final das contas, eles não se importam com o cara, ninguém se importa com o cara, a verdade é isso. Mas ele... Mas é por isso que eu acho, né, lógico, não sei, não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas eu acredito que não vão salvar o Witzel. O Witzel já pode ir arrumando as malinhas dele para ir embora lá do Palácio Laranjeira, já acabou para ele, não tem mais papo, não tem mais o que fazer ali. A grande questão, que eu já falei para vocês isso também em outros diários da quarentena, é que o tal do CC que entrou no lugar dele é a mesma bosta. Já falou que não vai abrir a escola, já falou que vai prorrogar a quarentena, já falou um monte de merda. É a mesma bosta, a mesmíssima bosta que o Witzel, né? Ou seja, esse troço valeu como punição pro Witzel, mas na verdade, na prática, não mudou nada. Não teve nenhuma mudança em relação, em termos de política. Eu já esperava isso, eu falei com vocês isso antes, até que não haveria nenhuma grande mudança, não haveria nenhuma grande alteração nesse ponto, né, no que tange a isso. Bom, outro ponto importante é o caso do Michael Reinoel, que foi o rapaz que matou um apoiador do Trump lá em Portland e depois foi morto pela polícia recentemente lá em Trumpilândia, né? Uma outra notícia que saiu dele, eu acho que até o Leandro Ruschel colocou, o Tim Pool colocou no canal dele também. A polícia mostrou ninguém sabe como que isso foi passado para eles, tá? Foi meio que vazado pro pessoal ali. Mas o pedido de prisão do cara, por que ele estava sendo preso? E nesse pedido de prisão tem a imagem de uma câmera de segurança de um estacionamento da região que filmou a ação toda. Ou seja, dá pra ver claramente que o cara lá, o apoiador do Trump, estava passando ali pela região, andando, não estava, ao contrário do que ele disse, né? Eu falei no meu vídeo lá que ele falou que ele estava protegendo um amigo negro dele, que o amigo dele ia ser morto, ele atirou em legítima defesa e não sei o que lá. Aí, estão vendo eu aí no filme, né? Eu e o Alexei ali. Família Turguniev passeando de drone por aí. O Alexei que está pilotando o drone nesse momento. Então, o pessoal falou que mostrou a imagem claramente dos caras andando simplesmente, não tem nenhum tipo de ameaça para ninguém, eles não falam nada com ninguém, estão simplesmente andando. E, aliás, o cara, o Aaron J. Danielson, ele mora ali perto. Ele foi morto a um quarteirão da casa dele, ele estava voltando para casa depois do protesto lá. E aí mostra esse sujeito escondido no estacionamento, ele sai do estacionamento com a mão na arma, ou seja, ele sai já para matar o cara, ele queria matar um apoiador do Trump. Um absurdo isso, realmente ficou claro que foi realmente um tiro absurdo que o cara fez ali. Francisco Tavares, obrigado aí pelo superchat. Como uma nova guerra civil americana seria visto do ponto de vista libertário? Gosto muito dos canais, cada dia mais estou me identificando com o libertarianismo. Que bom, seja bem-vindo. Olha, eu acho guerra sempre uma coisa ruim, não é uma coisa legal. É uma pena realmente que chegue a isso. E lógico, a gente não sabe ainda se vai realmente existir uma guerra ou se o pessoal vai conseguir acalmar as coisas lá. Mas é uma coisa muito triste isso, porque
A ideia do libertarianismo é exatamente para você permitir a convivência de pessoas que pensam diferente, que não concordam com as mesmas ideias, mas que convivem no mesmo espaço geográfico. Pessoal, agora isso aí é Copacabana, tá? Copacabana ali na altura do posto 5 ou posto 4, agora não sei, não tenho certeza. Na verdade, posto 5 é onde eu estava, tá? O drone aí eu já tinha andado com ele um pouco, ele tá mais distante um pouquinho. Eu tô caminhando aí em Copacabana, Copacabana também bastante cheia hoje. Então, ou seja, o problema é esse. Um sistema como a democracia, em que você tem um cara no poder comandando todo mundo, mesmo quem não votou nele, é ruim por isso, porque cria tensões. O pessoal não gosta do Trump, é direito deles não gostar do Trump. O ideal seria isso, que houvesse um governo da esquerda, um governo democrata e um governo republicano nos Estados Unidos. E aí cada um escolhe para qual governo quer pagar imposto. Aquele governo vai se responsabilizar pela sua segurança, vai se responsabilizar por manter a ordem, por editar leis que você vai seguir, mas você só tem que seguir as leis daquele governo. Você não precisa ditar leis para outras pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Da mesma forma, os socialistas podem escolher o Partido Democrata. Ah, mas como é que vai tributar milionário? Não está cheio de milionário falando que quer pagar mais imposto? Pronto, é só eles se filiarem ao governo dos democratas e pagar mais imposto. Resolve o problema. Aliás, na verdade, esse tipo de papo de milionário que quer pagar mais imposto, vocês sabem que é uma sacanagem completa, né? Porque se o cara quiser mesmo pagar mais imposto, ele faz um cheque e deposita na conta lá do tio Sam ou na conta do governo brasileiro. Existe isso, você pode pagar imposto a mais. Não há nenhum impedimento de você pagar imposto a mais se for voluntário, se você quiser realmente pagar mais. Aí os caras ficam com essa brincadeirinha de não, quero pagar mais imposto. Não, você quer que os outros paguem mais imposto, porque se você quisesse pagar mais imposto, você ia lá, escrevia um cheque e depositava na conta do governo, pô. Não tem esse papo não. Então, essa é a ideia. Eu acredito que num sistema libertário, muito pouco provável ter esse tipo de tensão, justamente porque não tem ninguém sendo prejudicado. Você está escolhendo o tipo de governo que você acha melhor e está seguindo as regras dele, está pagando os impostos para ele e esse tipo de coisa. Ou se você quiser também não ter governo nenhum, você não tem governo nenhum, só não vai ter garantia de que você vai ser protegido no caso de um ataque, de alguém roubar sua casa, te assaltar, esse tipo de coisa, né? Você está abrindo mão da empresa de segurança privada, que é a ideia. Não é isso que o governo fala. O governo não fala que ele existe para garantir a paz entre as pessoas. O pessoal do surf não está muito animado hoje aí não. Tá um monte de pranchinha ali, um monte de coisa, mas não tá tendo muita onda não. Esse aí é o forte de Copacabana, tá, gente? Antigamente era um forte, né? Hoje em dia é mais uma coisa cultural. Você pode ir lá, pode passear ali, tem uns canhões da época da guerra e coisa e tal. E ali no fundo vocês estão vendo agora o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tá lá atrás e coisa e tal. E ali tem uns iatezinhos parados ali na praia de Copacabana, fazendo altas festinhas. Tá bacana o negócio, o pessoal ali tá metendo bronca. Eu pensei até em chegar perto desse barquinho aí pra filmar de lá, mas a verdade é que ali em Copacabana tava ventando muito. E aí eu fiquei preocupado de ficar andando muito com o drone pro meio do mar, que sei lá se o drone aguenta. Ele aguenta vento, tá? Ele se corrige sozinho pro vento. Ele vai pela posição do GPS, então se está ventando muito, ele próprio corrige a posição dele. Mas se o vento passar de um determinado limite, é lógico, ele não consegue. Ele tem um limite máximo que ele consegue fazer. Bom, daqui a pouco eu vou aparecer aí de novo na imagem. Vamos ver se vocês me acham aí nessa imagem aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tinha mais alguma coisa para eu fazer? Cabeça Livre está perguntando se é live ao vivo. Pois o vídeo foi gravado mais cedo, mas a voz está ao vivo, tá? Tô falando aqui agora nesse momento. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Bodinho Gadoso perguntou: sabia que a lagoa tem formato de um coração, Peter? Eu não sei não, um coração sujo pra caramba, cheio de merda, né? Mas beleza, você tá dizendo. Não, a Lagoa Rodrigo de Freitas é bonita, não tem dúvida não.
Mas era muito mais bonita antes de construir aquele monte de prédios ali em volta dela, enfim. Douglas perguntou, você acha que Homem Laranja Mal ganha essa? Olha, eu acho que ganha sim, eu acho que ganha, viu? Na minha visão, se não tiver alguma tragédia... Caramba, a água tá meio verde, né? O pessoal tá amarradão ali na praia, enfim. A menos que tenha alguma tragédia muito grande de agora pro dia da eleição lá nos Estados Unidos, eu acredito que ganha sim. E ganha fácil, tá? Acho que não vai ser apertado como foi da outra vez, não. Manguaço 82. Leafar, quando vai sair a segunda parte do Mensagem Libertária de Jesus Cristo? Cara, o Mensagem Libertária tá lá no site, no Visão Libertária, tá? Já foi revisado. Eu acho que tá para ser narrado. Eu não tenho certeza quando é que sai, não. Mas tá no funil de produção ali, daqui a pouco sai. Será que a aula dos bovininhos gadosos volta esse ano? Não, não volta. Talvez em escola particular. Escola particular talvez volte, mas escola pública não volta não. Esse ano pode ter certeza que não. É aquele negócio, né? Professor de escola pública, pra que o cara vai fazer força pra voltar, né? Não tem problema, deixa quieto. Aí, achou eu e o Alexei ali? A gente não tá exatamente na praia, não, porque aqui o calçadão em Copacabana é muito lotado de gente, tem muita gente mesmo. Então, a gente levantou o drone ali do meio da Avenida Atlântica ali. Jorge Moraes, por que carioca fala eu não falo isso não, cara. Não sei o que você tá falando, não. Marco Batalha, obrigado aí pelo superchat, Marco. O Leafar ia gravar a segunda parte hoje. Olha, excelente. Então aí, ó, boa notícia aí o pessoal que tava perguntando pela Mensagem Libertária de Cristo. E a segunda parte está sendo gravada hoje. Eu imagino que se ficar pronto hoje ainda, de repente sai amanhã, mas eu não vou prometer não, tá, gente? Se não... Eu quero lançar no domingo, porque eu acho que fica mais legal lançar no domingo esse tipo de coisa. Então, se não for amanhã, vai ser no próximo domingo. E os Correios, Peter? Olha só, eu não sei não, viu? Eu comprei uns negócios que eu tava precisando de umas pecinhas aqui pra impressora. E chegou, cara. Tá chegando normal aqui no Rio. Pelo menos onde eu moro aqui, tá chegando normal. Mas não sei como é que tá no resto do Brasil aí. Em tese, eles estão em greve ainda, né? Copacabana tá bastante cheia também. Peter, já viu a situação Yoshinazu? Não sei se eu falei seu nome correto. Peter, já viu a situação da União Europeia? Situação em termos de quê, cara? Em termos de nego tá arrependido do lockdown? Isso eu tô vendo direto aí, tá cheio de gente falando que não vai ter mais lockdown, que não pode, não sei o que lá. Rogério Batista, obrigado aí pelo superchat. Você acredita que Bulbasauro termina o mandato? Cara, olha só, é aquilo que eu falei. Eu acredito que sim, porque se o STF for capaz de fazer um negócio amalucado como dar uma ordem para tirar o cara, provavelmente o exército vai intervir e não vai deixar isso acontecer. Então eu acredito que termine. A minha dúvida é, vai ter esse tipo de tensão ou não vai ter? Ou seja, o pessoal do STF vai chegar nesse nível de cara de pau de tentar tirar o cara na marra? Eu acredito que não. Não vou ter coragem para isso. E a Câmara? A Câmara pode fazer um impeachment do Bolsonaro? Pode, sempre pode. Isso é uma coisa que eles certamente vão tentar fazer no que vem. Você sabe disso. Eles tentam sempre nos 2 anos finais porque é melhor para eles, né? Então, eu acredito que vai ter impeachment de Bulbasauro ano que vem. Vão tentar isso. Mas o que acontece é o seguinte. Para tentar isso, Bulbasauro tem que estar com a popularidade muito baixa. E não é o que está acontecendo. E eu acho que a tendência... Ih, peraí que acabou o vídeo aqui. Deixa eu botar o outro, a continuação aqui de Copacabana.
E eu acho que enquanto a popularidade do Bulbasauro estiver alta, ele não vai caminhar o processo de impeachment contra ele, porque deputado não é burro. Eles sabem que se fizer o impeachment do cara contra a popularidade, eles vão ser prejudicados com isso no final das contas. Então, não acredito que caia não. Vamos ver. Manguaço 82. E o Átila, viu Augusto Nunes na Jovem Pan chamando ele de esquizofrênico abobalhado? Pô, mandou a real, pô. É absolutamente justo. Enfim, né? O que mais tem de pergunta aqui? Peter, você acredita que o Bulba vai conseguir privatizar os Correios? Cara, é outra grande incógnita, né? Eu adoraria que privatizasse, mas aquele negócio não depende só dele. Você pode achar que esse tipo de coisa é decisão direta dele, mas não é, né? Você sabe que tem muita pressão no Congresso para esse tipo de coisa não andar. Então, assim, não sei se vai conseguir. Eu torço para que consiga. E é lá um barbudão lá no chão, olha só que coisa. Bom, gente, então é isso daí. Eu vou encerrar a live por aqui. Já temos aí uma meia hora de live. E retomou aí, começou de novo aí o vídeo lá na praia de Ipanema, né, no Arpoador ali. Obrigado aí a todo mundo que participou. Grande abraço para vocês e até a próxima.